nos conhecemos melhor quando olhamos para Ele, quando chegamos perto dEle, e Ele então pode dizer a nós algo a mais sobre nós mesmos. Queria convidar você a fechar os seus olhos para que a gente orasse agora. Feche os seus olhos. Queria conduzir você nessa oração. Sua oração precisa ser dirigida a Deus. Queria que você perguntasse a Ele qual é o seu Deus. Pergunte a Deus isso. Deus, qual que é o meu Deus? Senhor, estamos reunidos aqui por causa do Teu nome, por isso cremos na Tua presença aqui, porque a Tua palavra diz: o Senhor se faz presente quando 2 ou 3 se reúnem em Teu nome. E o Senhor pode, somente o Senhor pode alcançar o nosso coração nas regiões onde nem nós mesmos conseguimos alcançar. Por isso eu te peço, Deus, hoje que estamos diante da Tua mesa, que o Senhor mude, transforme, converta os nossos corações mediante a Tua palavra, na ação do Espírito, pelo Teu imenso amor com que o Senhor nos amou. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Queria meditar um pouco com você hoje sobre igreja. Mais uma vez, no domingo passado nós falamos sobre igreja, e hoje eu queria pensar com você sobre igreja, pensando que igreja é a crucificação da nossa carne, a crucificação do nosso eu. Quando a palavra de Deus nos apresenta a igreja, ela nos apresenta um meio de vida, uma forma de vida, a única forma de vida que aquele que quer realmente confiar toda a sua vida, aquele que quer caminhar plenamente os passos de Jesus, como Ele nos convidou a caminhar com Ele, a única forma de se viver é crucificando o nosso eu. A única forma de caminhar com Jesus é quando o nosso eu sobe a cruz também, e junto com Ele nós morremos. É assim que a palavra diz. Nós morremos para nós mesmos, morremos para o mundo e nascemos com Ele, ressurgimos com o Senhor Jesus. Eu queria pensar com você, deixa eu ligar aqui, esqueci. Tu vai daí, tá? Queria pensar com você que existe, socialmente ou sociologicamente falando, nós vivemos numa sociedade em 2 extremos, que não são antagônicos, mas eles dialogam entre si. É um extremo do individualismo e um extremo do coletivismo. O individualismo
como vimos aqui no vídeo que nós lançamos, ele nos ensina que o indivíduo é independente, que ele é autônomo, mas mais do que isso, que o indivíduo é autossuficiente, que ele não precisa necessariamente do outro, e mais do que isso, ele tem o fim em si mesmo. Então, a vida e o sentido da vida é a minha plenitude, é a minha felicidade, são os meus objetivos, são as minhas realizações. Enquanto que do outro lado existe toda uma ideia social que seria uma ideia coletivista. O coletivismo ele é mais trabalhado pelaquela vertente de esquerda, socialista, comunista na sociedade, em que os indivíduos eles perdem completamente a sua autonomia ou a sua individualidade no que diz respeito às especificidades de cada um, e eles viram apenas máquinas que colaboram ou cooperam para um ideal maior. Eles são apenas mecanismos para conduzir ou fazer com que algum meio ou algum coletivo alcance o seu ideal. Então a sociedade ela fica dividida, a vida humana fica dividida em grupos que travam constantes lutas um com o outro. No Brasil a gente tem essas lutas sendo travadas e a sociedade vai sendo dividida em alguns grupos, que são os grupos das minorias, né, e contra o grupo da maioria, e que no final das contas a minoria e a maioria também se confundem, porque o que se diz minoria não é minoria, é maioria, e o que se diz maioria é minoria. Então a sociedade vai ficando confusa, mas ao mesmo tempo ela vai sendo dividida entre algumas castas de direita, de esquerda, religiosa ou não religiosa. Mas entrando no campo religioso, nós temos também esses extremos trabalhando constantemente, que é o campo da irreligiosidade e o campo da religião, da religiosidade. Então, pensando de maneira mais espiritual ou espiritualizada, a sociedade também se coloca distintamente ou separadamente por aqueles que não seguem nenhuma religião, não acreditam em um Deus, eles são secularizados, eles são completamente humanistas, mas também existem os religiosos que acreditam em algum Deus, os que acreditam e concebem a vida a partir da religião a que se segue, mas também eles não são completamente antagônicos entre si, porque o humanismo permeia esses dois lados. Então, a irreligião é voltada para o indivíduo, para o ser humano, para o homem, mas também, assim como o coletivismo não é antagônico ao individualismo, a religião também não é antagônica à irreligião. Por quê? Porque muitos dos indivíduos que buscam a religião estão buscando a religião pensando em si mesmos, buscando a religião pensando na sua própria realização, na sua própria autoimagem e na construção dessa imagem. Então, perceba que o que é aparentemente antagônico ou extremo um do outro, não é necessariamente, na sua raiz, na sua essência, antagônico. Não é contrário um ao outro, porque no fim, o humanismo, a centralidade do homem é que está aqui dialogando e fazendo com que esses dois lados dialoguem. A centralidade do homem está aqui fazendo com que o individualismo e o coletivismo dialoguem, e a centralidade do homem faz com que a irreligião ou a religião dialogue também. No fim, o ser humano é que está centrado, é que foi fincado desde das revoluções na Europa, Revolução Francesa, os grandes avanços do pensamento, foi colocando o ser humano
num local central da existência. Então, as lutas aí que vão acontecer vão ser lutas de busca de poder. Mas eu queria pensar no texto da Palavra de Deus com você, para que a gente pudesse perceber que há uma verdade, há algo que a Palavra de Deus, que o Evangelho traz para mim e para você, que se coloca nem de um lado nem de outro. Não é nem de religião, mas também não é religião. Não é coletivismo, mas também não é individualismo. Eu queria ler com você Mateus capítulo 6, do versículo 6 até o versículo 13. É um texto bastante conhecido, um texto que nós já falamos sobre ele aqui, pensamos nele aqui. O texto diz assim, se você não tiver com sua Bíblia, você pode acompanhar na projeção, mas pode também abrir sua Bíblia se você estiver. Mateus capítulo 6, versículo 6 ao versículo 13. Jesus está falando com seus discípulos, ensinando seus discípulos sobre oração, e ele diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu grifei algumas palavras desse texto para chamar a sua atenção em relação a algumas questões aqui. Perceba que Jesus está ensinando aos seus discípulos como é que se deve orar, mas não apenas nas palavras que serão usadas, na liturgia talvez que seja usada, mas Jesus está também ensinando questões aqui muito práticas. E primeiro é que nós precisamos entrar num lugar reservado, um lugar seu, um lugar onde você se sinta bem. Esse é o seu quarto. O seu quarto tem a sua identidade, tem a sua cara. O seu colchão tem o seu cheiro. A sua cama tem o seu cheiro. Você pode andar pelos melhores hotéis do mundo, mas quando você chega em sua casa, na sua cama, a sensação de chegar no seu lugar, ela é melhor do que deitar na melhor cama da sua vida. A sua cama é o seu lugar. O seu quarto é o lugar da sua intimidade. É onde você realmente se sente você sozinho, completo. E Jesus diz assim: entre no seu quarto e não deixe nada, nenhuma brecha para que alguém atrapalhe esse momento. Feche a porta. Ore a seu pai que está no secreto. Então, seu pai que vê no secreto o recompensará. Veja, aqui nós estamos trabalhando, pensando aqui com Jesus, que a oração, ela talvez seja o momento, talvez ela seja o momento de maior individualidade sua conversando com o seu Deus. Talvez não exista nenhum outro momento, nenhuma outra expressão na relação cristã que a Bíblia oriente de maneira
tão específica que você precisa fazer aquilo só. Só você. Ninguém mais. Você sozinho, busque o seu quarto, busque a Deus, porque Ele está em secreto. E a ideia do em secreto aqui foi traduzido muitas vezes pelos pais da igreja como aquele espaço ou aquela área mais profunda do nosso ser, o mais profundo do nosso coração. O que Jesus está ensinando é que a oração é a experiência cristã. Obrigado. Mãe é outra coisa. Ela viu o filho sofrendo, né, e tal. Volta aqui comigo. A oração, então, em secreto, pode ser traduzido como aquela oração que é orada na alma. Não aquela oração que é balbuciada ou verbalizada com seus lábios apenas, mas é aquela oração no mais profundo do seu ser. Não aquela oração mecânica, aquela oração de costume, aquela oração que a gente aprende nas escolas de catecúmeno, não aquela oração que a gente vai aprendendo quando criança, a fazer antes de dormir, a fazer antes do almoço, mas é aquele derramar da alma diante daquele que está lá no mais profundo, no lugar mais escondido. É lá onde nós podemos encontrar. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e conseguimos enxergar o nosso ser, não apenas a partir dos nossos próprios olhos, mas a partir dos olhos dele. Como dissemos na música, eu me conheço mais olhando para você. Quando nós o enxergamos, nós podemos então nos enxergar muito melhor. Diante da presença e da santidade de Deus, nós conseguimos enxergar muito mais as nossas imperfeições. Isso é pleno e total de individualidade. Isso é um momento totalmente singular, totalmente seu. É você e ele somente, ninguém mais. E eu acho muito interessante que, então, depois de Jesus dar essa orientação, Jesus nos diz quais são as palavras, o que é que nós vamos dizer ao Deus que está em secreto, o que é que eu e você precisamos, ou como nós precisamos nos conduzir nesse momento tão íntimo, tão particular, tão individualizado. Neste momento, Jesus nos ensina o Pai Nosso. Veja que coisa que, humanamente falando, ela parece ser antagônica. Jesus me chama para estar em um lugar totalmente meu, que tem a minha cara, que tem o meu cheiro, que tem o meu DNA. Ele diz que eu preciso ir no mais profundo do meu ser. Mas quando eu me dirijo a Deus, o que precisa estar na minha mente e no meu coração é de que não sou só mais eu, mas é nós. Não mais o eu individualista e que quer tudo para si, mas Jesus lembra que nós temos um só Pai. Aquele que caminha com Jesus foi inserido na família de Deus. Então, neste momento individual, é o momento em que nós precisamos olhar para a nossa alma e treinar o nosso coração para o nosso, para sairmos de nós mesmos, para deixarmos o eu, ou tirarmos o eu do local de centralidade e colocar o nós no lugar central. Ele é o Pai, mas é o Pai nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome. Mais uma vez ele nos chama a sair de nós, mas enxergar aquele que é central da existência de toda a humanidade. Depois Jesus diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E no versículo 11, ele diz: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Mais uma vez, Jesus está ensinando que a nossa oração deve ser permeada absolutamente pela consciência profunda do nós e não do eu.
que o momento mais específico, mais particular, mais individual, mais secreto da sua alma, você sozinho com Deus, a sua alma deve ser conduzida, permeada, encharcada pela percepção clara e profunda do nós e não do eu. Perdoa as nossas dívidas. Não é perdoa a minha dívida, é a nossa dívida. Como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu queria pensar aqui, afirmar com você que a mais íntima e individual experiência cristã nos leva a percebermos como nós, apesar do eu, nos leva a olhar para toda a realidade que nos cerca e perceber que agora eu e você não somos eu e você, mas somos nós. Em Cristo somos nós e não o eu. Em segundo lugar, fazer parte da Igreja de Cristo só é possível com o nascimento, o novo nascimento em Cristo. Observe, querido, humanamente falando, nós somos treinados, trabalhados, desde a mais tenra idade, a pensarmos, a concebermos apenas o eu, antes do nós. Antes de pensarmos numa coletividade, nós somos treinados a comer o nosso pirão primeiro. Se a farinha é pouca, diz o ditado, meu pirão primeiro. Esse é o treinamento que a minha alma e a sua alma recebem desde a infância. Nós somos chamados a constantemente a pensarmos em nós em primeiro lugar. São as minhas questões, são os meus dilemas, são as minhas lutas, são as minhas vitórias, são os meus alvos, os meus objetivos, os meus concursos. É tudo meu. Só o novo nascimento em Cristo pode fazer com que o nosso coração opere na rotação completamente contrária. Nós, e somente nós. É muito interessante perceber que o que o Evangelho faz, então, é não conduzir você para um individualismo ou para uma irreligiosidade. E não conduzir você para um coletivismo mecânico e autoritário, mas também não conduz você para uma religião ou uma religiosidade. O Evangelho conduz você a um centro na sua vida, onde o eu é apagado e é colocado em nós. Nós. Veja, você não está fora quando você diz nós. Você está lá. Você é chamado sim a ter a sua oração, o seu momento. Você é chamado sim a ter a sua caminhada com Cristo. Mas a sua caminhada com Cristo é operada, acontece num corpo todo bem ajustado, que é o corpo de Cristo. E cada membro então cresce para o fim, para o crescimento deste corpo. Então é constantemente nós. Passa-se a não ter o que vem primeiro. Não é assim, primeiro nós, depois eu. Ou primeiro eu, depois nós. Não, mas é constantemente o nós acontecendo. Enquanto as minhas questões são trabalhadas, são alcançadas por Deus, são transformadas por Ele, o corpo de Cristo está sendo alcançado, trabalhado e transformado por Ele. Não é distinto, não é separado. O Evangelho nos unifica, nos torna um só em Cristo Jesus. Por isso não posso conceber, alcançar as minhas vitórias, os meus projetos, sem que a vitória do corpo, os projetos do corpo, as lutas do corpo sejam também contempladas simultaneamente. Não tem uma ordem de prioridade.
a prioridade é o corpo de Cristo, porque a prioridade do cristão é Cristo. Porque a prioridade de quem quer seguir a Cristo é o próprio Cristo. É a vontade e o propósito dele para a nossa vida. Não ideais soltos e subjetivos, nascido, forjado nas concepções humanas, mas no ideal divino, na criação dos propósitos que Deus planejou para a nossa vida. A palavra diz em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15: Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O nosso alvo de vida é Cristo e somente Cristo. Somente Ele pode realmente saciar a fome, a sede da nossa alma. Nada mais. Dinheiro não faz isso. Fama não faz isso. Sucesso não faz isso. Ser bem-sucedido não faz isso com a nossa alma. Não sacia a nossa alma. Porque Ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si próprios, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, Jesus. A palavra nos diz então, querido, que ser igreja é a morte do eu e o nascimento do nós. Porque o Evangelho é morte do individualismo. O Evangelho é a morte do coletivismo. Preste bem atenção. Morre o individualismo? Sim, morre. Morre o coletivismo? Sim, morre. Porque quando pensamos na igreja caminhando como um corpo, nós não estamos pensando em um corpo onde as células não têm cérebro, não tenham especificidades, não tenham suas características, não tenham as suas lutas próprias. Mas a igreja é um corpo em que cada membro precisa ser muito bem cuidado. Mas a vida e a disposição do coração de cada membro é, antes de tudo, o próprio corpo. Quando concebemos a igreja, então, como um corpo, não cabe conceitos individualistas ou conceitos coletivistas. Como se chamar a igreja a servir a Cristo fosse chamar a igreja a virar uma massa sem cérebro, como se fosse chamar a nossa mente a virar uma paçoca. Chamar a igreja a servir a Cristo é entender que nós temos sim a nossa caminhada, as nossas passadas, mas que as nossas passadas são conduzidas, são direcionadas, são submissas, antes de qualquer coisa, a Deus, a sua palavra, ao Senhor Jesus e os propósitos dele para a nossa vida. Viver igreja é deixar as motivações, porque o Evangelho é o nascimento da igreja. Quando nós cremos na palavra de Deus, quando nós crucificamos o nosso eu, como a palavra nos chama a fazer, nasce então a igreja do Senhor Jesus. Porque quando eu morro para mim mesmo, então sim eu posso fazer parte. Eu sou membro da igreja de Cristo. Não há como ser membro da igreja de Cristo quando os propósitos primeiros da minha vida são os meus. Quando o Deus da minha vida sou eu. E a igreja ou o corpo de Cristo, para que na imagem que passa na sua cabeça fique muito bem clara, o corpo de Cristo não pode ser servido como que em segundo plano. O corpo de Cristo é o essencial e o primordial para a nossa vida. Mas nós estamos vivendo em uma sociedade, em um contexto, onde nós primeiro somos conduzidos pelos ídolos, pelos deuses do nosso coração, a buscarmos primeiro o reino de Deus. Não. Buscarmos primeiro todas as outras coisas. E o reino de Deus então será acrescentado depois. É assim que nós caminhamos.
É assim que a nossa sociedade nos chama a viver. Buscamos todas as outras coisas e depois o reino de Deus é acrescentado. Mas a palavra de Deus nos chama a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vão sendo acrescentadas. Não é à toa, querido, que tantos desfalecem na caminhada. Não é à toa que tantos deixam a caminhada. Porque a busca do nosso eu e dos nossos propósitos em primeiro lugar faz com que nós deixemos de experimentar a profundidade, a largura, a altura da pessoa, da obra de Jesus Cristo na nossa própria vida. E muitas vezes nós questionamos a igreja local, nós colocamos as responsabilidades na igreja local, nós transitamos de igrejas para igreja, querendo encontrar algum sentido e algum propósito, mas no final das contas é o nosso eu que precisa ser crucificado, para que então exista propósito aonde quer que eu esteja. Se o eu não é crucificado, entramos numa vida completamente subjetiva, onde todos os laços, como vimos aqui, eles vão ficando confusos, porque nós queremos, antes de tudo, aquilo que nos parece ser melhor, e vai ficando tudo tão dissolvido, tão subjetivo, que nós não conseguimos mais encontrar alicerce para qualquer lado que a gente vire. A crucificação do eu faz com que a gente viva a igreja. E viver a igreja é deixar as motivações egoístas, ensimesmadas, deixar a busca do prazer próprio e da autorrealização. Viver a igreja é servir como forma de alimentar-se. Viver a igreja é servir como forma de alimentar-se. Porque muitas vezes nós queremos ser igreja, queremos ser corpo de Cristo, mas queremos para nos alimentar. Quando crucificamos o nosso eu, quando o nosso eu vai para a cruz com Cristo, para receber a vida de Cristo, na ressurreição de Cristo, ser igreja é servir antes de tudo, e assim nós nos alimentamos. Quanto mais damos, mais temos para nos alimentar. Vamos ficando fracos, porque nós estamos simplesmente procurando comida. A gente quer comer somente. A gente quer sentar à mesa e saciar a nossa fome. Mas o Evangelho nos ensina que o servir a Cristo e ao seu corpo é que alimenta a nossa alma. É estabelecer compromissos de submissão e de prestação de contas. É estabelecer compromissos de disciplinas espirituais, mas disciplinas espirituais comunitárias. Porque a palavra de Deus diz que quando 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, Ele se faz presente ali. O Evangelho quebra esse individualismo que faz com que a gente consiga conceber a vida, onde o momento ou o culto semanal, ele passa a ser uma coisa assim que a gente vai quando a gente não está cansado, que a gente vai quando a gente está bem motivado. Culto não é isso. Culto é um momento onde nós nos reunimos porque a presença de Deus se torna especial nesse lugar e cremos nisso porque é a palavra de Deus que diz. Culto é um momento onde a presença de Deus não será igual à presença dele em sua casa, porque você tem buscado ele sozinho. Mas por quê? E não é tão específico, não é tão profundo aquilo que eu tenho em casa? Mas a palavra de Deus diz que ele se faz de maneira especialmente presente quando nos sentamos à mesa dele e quando nos reunimos para cultuar como um corpo e não apenas como células espalhadas por diversos lugares. É uma expressão maior desse corpo, unida. A igreja local é uma expressão do corpo de Cristo na terra, que será totalmente revelado na sua volta. E aí sim, toda a igreja dele, invisível, será ajuntada de uma vez por todas, para todo sempre, perante os pés dele. Isso é o corpo de Cristo.
Não dá para conceber corpo de Cristo, igreja de Cristo, imaginando que é possível ficar em casa e cultuar em casa. Ora, às vezes essa é a desculpa, mas não é nem a realidade. Eu vou cultuar em casa, eu vou assistir na internet, eu vou assistir na televisão. Mas às vezes nem isso acontece. As questões continuam sendo o eu, o nosso emprego, o nosso trabalho, as nossas questões, a nossa família, a nossa. É cada um com o seu. Às vezes achamos que igreja é como algo assim, cada um na sua onda, cada um na sua prancha. Eu não vou lá no seu barco e você não vem na minha lancha. Cada um com seu cada um. Já viu? Já ouviu isso? Querido, isso é sociedade. A sociedade é assim. Cada um na sua. Igreja é a crucificação do eu. A crucificação do eu. Ser igreja é compromisso de buscar a Deus e amar a Deus como o resultado da vida comum e não buscando o meu autodeleite, independente dos que se perdem lá fora. Ser igreja é reencontrar um DNA que foi forjado em nós pelo sangue de Jesus, que nos faz irmos para fora e buscarmos, anunciarmos, expressarmos o Evangelho, a palavra de Deus, aos que estão se perdendo. Porque talvez em busca, muitas vezes, até de buscarmos a Deus de maneira coletiva, de maneira como um corpo de Cristo, às vezes começamos a buscar a esse Deus, o seu amor, a sua presença, mas nos esquecemos que Ele nos chamou para fazer isso, levando a palavra e a presença de Deus, o amor de Deus, aos que se perdem. Fim de ano está chegando, querido. Fim de ano está aí. Você e eu nos encontraremos com muitas e muitas pessoas que estão se perdendo fora, longe, distantes do caminho de Cristo, do caminho da palavra, do caminho do Evangelho. As oportunidades surgirão aos montes para mim e para você. Não perca a oportunidade. Teremos o nosso culto de celebração aqui, dia 27. Sabe para quê? Para que você, no dia de Natal, esteja aonde você deve estar, fazendo o que você precisa fazer. Fale sobre o perdão de Deus. Fale que o nascimento de Jesus não é apenas uma história para se estar anunciando uma vez a cada ano, mas o nascimento de Jesus é o fim de uma vida e o início de uma outra vida. Ser igreja é perdoar-nos e não perdoe, porque o pecado de um membro afeta o corpo inteiro. É perdoa-nos e não apenas perdoa-me. Ser igreja é entender que o meu pecado afeta todo o corpo. É entender que o pecado do outro afeta todo o corpo. É entender que eu tenho parte na culpa também, porque eu fui unido em Cristo. Ser igreja é Pai Nosso, porque Ele escolheu um único eleito. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo era o eleito de Deus. E em Jesus, Ele escolheu um povo. Preste bem atenção, querido. A eleição bíblica nos mostra que a minha eleição e a sua eleição, ela foi realizada em Jesus Cristo. Muitas vezes nós começamos a conceber um Deus que nos elege, como se Ele tivesse olhado para nós e dito assim, aquele é bom, aquele está saudável, vou escolher esse. Não. Ele nos escolheu no seu único Filho, em Jesus Cristo. Porque em Cristo nós fomos eleitos como um povo, a sua igreja. E fora desta igreja de Jesus, não há salvação. Fora da igreja, corpo de Cristo, invisível, militante,
não há salvação.